lembrar que ele é um ladrão. E se ele rouba, ele também tem que devolver. Há uma promessa profética para as nossas vidas. Joel 2:25, o próprio Deus diz: e eu restituirei os anos consumidos pelos gafanhotos. Eu estava estudando sobre restituição. Uma igreja que eu tenho pregado muito esse ano é o ano profético da restituição. Então eu estou pregando muito sobre restituição, estudando sobre isso. Deus, Ele mesmo, faz mais de 300 promessas de restituição para o seu povo. E Ele diz: aquilo que o ladrão te levou, eu mesmo, Senhor, devolverei. Porque só Ele pode devolver promessas para as nossas vidas. Porque nós não temos como encarar o inimigo. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Amém? O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Identifique a ação do inimigo na sua vida. Veja na vida do gadareno, como é que ele agia, quais os sentimentos ele colocou no coração daquele homem para levá-lo àquela condição. Meu querido, ninguém chega àquela condição da noite para o dia. Ninguém sai da sua casa um dia dormindo na sua cama confortável e diz assim: cansei da minha cama, amanhã eu vou dormir no sepulcro. Houve uma evolução. Algo que foi sendo construído na mente dele. Demônios e mais demônios construindo uma maneira errada de pensar, que consequentemente o levou a uma maneira errada de agir. Pode passar para mim, Zé. Olha só, o verso 3 de Marcos 5 diz que ele tinha a sua morada nos sepulcros. Um dos sentimentos malignos que o diabo coloca no coração do homem se chama descontentamento. E o interessante do descontentamento é que ele se estabelece no momento em que o homem deveria estar muito bem. No momento em que o seu coração deveria se regozijar com tudo aquilo que ele tem. Então, o que acontece com o homem? O que acontece com as nossas vidas? Você constrói a sua vida pensando no quê? Eu vou trabalhar, eu vou construir a minha casa, a minha família, eu vou ter os meus filhos. De repente, tudo isso acontece. Você olha, esposa, filhos, casa, bens, igreja. Aí o diabo olha e fala assim: opa, tá perfeito demais. Vou atrapalhar esse negócio. Perceba que os divórcios, eles acontecem no meio, depois dos 7, 10 anos de casamento. Lá na frente. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, depois de um tempo de realização. Depois que já conquistou. Depois que já consolidou. Aí o diabo vem e implanta descontentamento. Aí a mulher que ele tanto amava já não é tão perfeita. Não, você está barrigudinha, hein, bem? Aí ela olha para ele e fala: e você está ficando careca, né? Parece brincadeira, mas é uma realidade. Ele vai instalando o descontentamento. E ele vai mudando a imagem do lar. O lar passa a não ser mais aquele lugar agradável, aquele lugar gostoso para se voltar, aquele lugar bom para se estar. Então,
Geralmente isso acontece com o homem quando ele está descontente. Ele evita a sua casa e ele prefere estar com os amigos, no bar, jogando, bebendo, e ele chega tarde da noite. A mulher muitas vezes prefere estar trabalhando na casa da mãe, na casa da irmã. Para quê? Para não voltar para o lar. Porque a imagem do lar foi mudada, foi alterada. Sabe aquele sonho? Quem lembra do seu sonho de adolescência? Um dia eu vou ter a minha família. Um dia eu vou ter a minha casa. E aí, agora você tem. O quanto você tem agradecido a Deus por ela? Ou será que o diabo conseguiu cravar uma seta na sua mente e estabelecer um sentimento e um pensamento de descontentamento que já mudou a imagem do seu lar? E aquele lar abençoado se tornou um peso e você não vê a hora de sair dele. Irmão, isso é seta maligna para tirar o homem de casa, para tirar a mulher de casa. Você sabia que nós estamos vivendo um tempo em que as mulheres têm abandonado mais os seus lares do que os homens? E elas vão embora e deixam os filhos com o pai. Então, aquele castelo que foi sendo construído, se você não vigiar, ele pode ser destruído da noite para o dia. Por isso Jesus disse aos discípulos, orai e vigiai. Dá uma cutucadinha no seu irmão, diga para ele, vigia, irmão. Sentimento de insatisfação. Ele introduz isso dentro do coração. O diabo coloca isso. Eu tenho tudo, mas eu estou insatisfeito. Eu tenho lar, mas eu estou insatisfeito. E todo homem insatisfeito procura o quê? Novidade. E quando ele conseguir colocar o sentimento de insatisfação no seu coração, ele vai imediatamente também apresentar algo que supostamente possa te satisfazer. Ele vem com um espírito de engano para suprir a insatisfação. E depois ele apresenta a substituição. Isso não está te satisfazendo, então eu vou te apresentar algo que vai te satisfazer. Vamos substituir a sua esposa, que você está cansado dela, e eu vou te apresentar uma outra. E aí o camarada enlouquece. Completamente. Você foi casada com ele 15 anos, da noite para o dia. Você olha e fala, não, é outra pessoa. Não é possível. Claro que é outra pessoa, está endemoniado. Já aceitou a substituição. A mente já está totalmente contaminada. Os demônios já tiveram acesso, ele já disse sim. Irmão, isso é batalha espiritual. O diabo não vem senão a roubar, matar e destruir. Pai, mãe, marido, mulher, proteja a sua casa. Como um leão feroz que protege a sua cria. Vai para cima do inimigo. Não estou pedindo para você, ou te sugerindo para você se tornar, sei lá, um doido, uma doida de ficar toda hora ligando para o teu marido, não. Mas não larga não, irmã. Bem, você chega sempre 6h30. Por que hoje você chegou 6:45? Vigia, minha querida, meu querido. Porque a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, já escreveu Pedro, anda ao vosso derredor, rugindo como leão,
buscando quem não possa tragar. Eu estou cansado, irmão, de atender irmã que chega para mim e fala, eu não tenho um pingo de ciúme do meu marido. Eu falei, Eu falo, querida, então tenha. Ai, pastor, mas eu não tenho. Pede para Deus. Porque um ciúminho, na verdade, ele é cuidado. Ele é cuidado. Parece um sentimento ruim, mas ele pode ser um sentimento saudável, um sentimento de cuidado. A Bíblia diz, e eu até uma vez procurei entender, porque tem um texto que diz que Deus tem ciúme da igreja. E aquela palavra quer dizer zelo no original. Então tenha zelo pelo teu marido, tenha zelo pela tua esposa, tenha zelo pelo teu filho, tenha zelo pelo teu lar, quem entra na tua casa, quem senta na tua cama. Ele destrói, mata e rouba, levando para outro lugar. O intuito é só esse: tirar de dentro da tua casa. Tirar de dentro do teu lar. Levar para outro lugar. Você perceba como o diabo anda ousado. Hoje, eu fui levar minha filha na igreja dela, voltei na Castelo Branco, a igreja dela no Alphaville, olhei e aquele outdoor enorme, vidente. Trago a pessoa amada em 3 dias, se ela morar na Grande São Paulo. Faço laços para o amor, não importa com quem. Irmão, é muita ousadia do diabo. Eu até sugeri, o mês que vem eu faço uma campanha numa igreja. O pastor falou para mim, pastor, vamos fazer uma campanha, me ajuda aí. Eu falei, coloca lá. Fazemos laço, casais unidos no Senhor. Faz igual. Porque é muita ousadia do diabo, irmão. Não importa com quem, ele está dizendo o seguinte, pode ser casado, pode ser solteiro. Eu uno aqui, eu desfaço o casamento lá. Está repreendido em nome de Jesus. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quando você passar e ver uma placa dessa, estenda a sua mão e repreenda em nome de Jesus. Cancela isso em nome de Jesus. Ele está declarando que lares serão desfeitos, que famílias serão destruídas. Querido, isso tem afetado a igreja de Jesus. Satanás odeia a família, pois ela é um projeto de Deus. Vamos declarar isso? Diga comigo, Satanás odeia a família, porque ela é um projeto de Deus. Mas se ela é um projeto de Deus, se ela estiver firmada em Deus, nada a destruirá. Aleluia. Aleluia. Nós declaramos isso em nome de Jesus. A sua família debaixo dessa palavra. Bem? Pode passar, Zé, por favor. O verso 4 diz, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Enorme força. Ele não tinha só uma força física extraordinária. Uma pessoa que está possessa por muitos espíritos malignos, ela tem uma força muito grande, uma força física muito grande. Mas ela também tem uma enorme convicção daquilo que é errado. Uma força muito grande para se apegar ao erro e não entender, não compreender aquilo que é certo.
Uma pessoa que está com a sua mente dominada por demônios, você vai dizer para ela, meu filho, é a sua família, é a sua casa, não abandona, não deixa o seu lar por causa de uma aventura. E ele vai dizer, não, mas eu amo tal pessoa, eu cansei da minha casa. Não adianta bater boca com demônio. Porque ele tem uma enorme convicção do erro, uma força interior para o erro muito grande. E olha, ele se torna